faltei uma semana, eu fiquei em home office, cara. Que empresa inovadora é essa que ela não pode funcionar em home office, na verdade? Apesar de a gente dar, são pequenos poderes, mas aí quando o podcast for ficando maior, a gente vai ter um ponto, né, cara, eletrônico aqui, aí ela vai falar no ponto. Ah, Deus me livre, cara. Deus me livre. Deus fala no meu ouvido o dia inteiro já. Dentro do ouvido agora. Nossa senhora. Não, pelo amor de Deus. Aces, quinto andar. Olá pessoal, meu nome é Denis Ferrari, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Inovação com Y para poder discutir inovação com aquele papo reto, gostoso que vocês gostam. Caralho. Foi mal. Essa introdução. Papo reto, gostoso e cheiroso que vocês gostam. Caraca. Estamos aqui com ele, o papai do ano, senhor Jaider Ferrari, tudo bem? Jaider Ferrari. Quem é essa, mãe? Quem é, mãe? Quem é, mãe? Pensa numa ideia errada. Tá Pensa numa gravado, ideia confusa. Essa parte tá gravando. Não, paga não. Esse vai. Estamos aqui com o Jaider Moraes. E aí, senhor, tudo bom? Fala galera, beleza? Como o Denis falou, me chamo Jaider Moraes, não é Jaider Ferrari. E é isso aí, cara. E é isso aí Você mesmo, pai né? do ano, acho que é a coisa mais sensacional do ano que vai acontecer mesmo. Fora isso, tudo é novidade, a gente não sabe o que vai ter na próxima esquina, a gente segue aí. Estamos aqui também com ele, Pedrão, que eu tô fazendo um esforço danado pra não chamar de Zé, porque... E aí, Pedrão, quem você é na fila do pão, meu velho? Olá, galera, tudo bom? Eu sou o Pedro, eu sou CEO da Dersalles. Tô com essa galera aqui na Aces já há mais de 6 meses, eu acho. Passamos um tempo aqui dentro, ouvindo bastante dessas coisas aí que a gente vai ouvir hoje. Sou graduado em Engenharia Elétrica, cursando pós-graduação em Administração de Empresa. Tô à frente da Dersalles já tem uns 5 anos, desde a fundação que a gente trabalha junto nela. E eu acho que é isso daí. E do lado dele... Temos um dos bambambãs aqui da Aces. É o cara com o cabelo mais liso da Aces aqui. É o senhor André. E aí, meu cara? Doutor André, né? Doutor André, parceiro. É o único cara que pode falar doutor aqui dentro. Não, brincadeira essa parte, é doutor mesmo, né? Meu Deus do céu. Cadê o doutorado? Dr. Dre, pros íntimos. Tá certo. Sem Essa foi boa, javanês, essa cara. foi boa. Sério. Rapaz, se o André ganhasse todas as consultas informais que a galera faz com ele por Telegram, sacou? Eu já fiz consulta pro Ele meu faz pai. frila. É frila? Volte e meia ele recebe. Cara, o que é essa verruga aqui? Sacou? Ele só recebe a foto. Eu falei, pô, André, você me gasta, deixa eu dar uma gastada em você. agora. Acordei hoje de manhã e tinha essa verruga aqui. O que você acha que é? Caraca, velho. Ainda bem que é sigiloso, eu não posso falar de quem é essa pergunta. Então vai me complicar aqui dentro. Mas é isso mesmo, meu nome é André, sou médico, formado aqui em Vitória, onde cursei faculdade juntamente com o Pedro, ele na área de engenharia, obviamente, e onde começamos a conversar sobre o projeto. Na época era uma ideia que foi se materializando ao longo do curso, até se concretizar e virar um negócio que hoje, acelerado pela Aces, num momento muito bom de crescimento, e acredito poder contribuir junto com esses caras aí, com essas conversas super cabeça e verrugas. Bacana. Bacana. Vamos entender o case de vocês, galera. O projeto Dersalles nasceu enquanto vocês estavam na faculdade, né? Vocês estavam com quantos... Foi quando isso, mais ou menos? Foi, acho que lá de março de 2015. Era início do meu 10º período, eu estava no finalzinho já do curso de medicina. Pedro também no final do curso de engenharia, ele teve um período fora que ele estudou nos Estados Unidos. Na ocasião eu tive uma ideia de trabalhar com doentes crônicos de maneira diferente, que era através de uma questão lúdica de orientação à tomada do medicamento. Não conseguiria materializar, meu irmão que cursava engenharia junto com o Pedro disse que tinha um amigo que conseguiria fazer isso sair do papel. E hoje é muito mais do que isso, né? A gente conseguiu evoluir, a Dersalles cresceu. E não é mais uma ideia, né? É um negócio que teve contribuições de muitas pessoas, desde o período de faculdade nosso, dos eventos que a gente participou, da incubação, da aceleração. Então hoje é diferente do que a gente pensava no início, mas é algo bem mais interessante.
do ponto de vista empresarial e do ponto de vista de solução. O projeto de vocês pivotou, depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas assim, a tecnologia levou todo esse tempo para poder ser desenvolvida e atender a contento, né? Por mais que o modelo de negócio tenha pivotado no último ano para cá, aonde vocês conseguiram performar, toda a tecnologia vocês produziram do zero, e eu queria que vocês focassem um pouco mais nessa história. Quando vocês tiveram a ideia de fazer o acompanhamento de doenças crônicas pela pulseira, vocês não tinham importação, vocês fizeram a pulseira do zero. Como é que foi esse processo de construção? A gente, desde a primeira vez que o André me procurou lá na faculdade, ele já chegou com essa vontade de poder desenvolver uma solução que pudesse ajudar esses pacientes na gestão da medicação. Então a ideia iniciou com uma pulseira que ia alertar a hora dele tomar a medicação e a gente ia utilizar cores para identificar cada medicamento. Um mês depois que a gente sentou para que ele me apresentou essa ideia, surgiu um evento aqui na MSCAN, que foi o Health Hack Day. E aí a gente, cara, vamos nos inscrever? Vamos. Só que a gente não tinha nada, era só uma ideia, uma conversa. Então ali eu consegui fazer um protótipo, algo que pudesse ilustrar o que a gente estava para fazer. Então tinha fios, algumas coisas que eu usava na faculdade já. Eu consegui montar um protótipo que conseguia simular o que a pulseira ia fazer nessa questão da medicação. Depois desse evento, a gente ficou em segundo lugar nesse evento. A gente deu continuidade ao trabalho, ao desenvolvimento da tecnologia. Algum tempo depois, a gente continuou aprimorando, mas a gente teve um convite para participar de um evento em Istambul. E o convite veio um mês antes do evento. Então a gente não tinha tempo de elaborar nada muito robusto, mas a gente queria levar uma coisa melhor para lá, que a gente pudesse já colocar num braço, mostrar os números do medicamento, as cores, ser uma coisa bem lúdica que demonstrava essa evolução. E aí, nesse um mês, eu falei, André, reúne o máximo número de celulares que você conseguir. Então, ele saiu catando o celular de um monte de gente, eu peguei da minha família, algumas coisas eu desmontei, alguns equipamentos, e aí em um mês eu consegui produzir 5 pulseiras. Então, a gente tinha carcaça ali de vários celulares, a gente conseguiu, então, ir para lá, participar desse evento, mostrar nossa solução lá já com a pulseira, para botar no braço das pessoas que iam lá conhecer, e a gente ganhou como a melhor inovação para a área da saúde. Então, nesse um mês aí foi bastante trabalho e a gente utilizou aquele protótipo por muito tempo para essas demonstrações, porque a gente, para sair daquele protótipo para algo que fosse já escalável, que a gente pudesse utilizar no público, ia demandar muito investimento e tempo, porque é caro você desenvolver um hardware e você ter uma pulseira, miniaturizar todos esses componentes. Então, a gente levou esse tempo para poder dar esse salto tecnológico. E também com essas pivotagens que a gente teve do modelo, a gente teve que fazer alterações, tanto no hardware quanto na estrutura física que a gente pensava da pulseira, mas também na questão de software, aplicativo e das aplicações que ela teria. E aí, ao longo desse tempo, quando a gente conseguiu consolidar essa entrada no B2B, a gente então conseguiu entender um pouco mais sobre quais eram as dores do mercado e como a gente poderia adequar nossa solução para resolver essas dores. E foi onde a gente começou a explorar todo o potencial que a gente tinha e levar a gestão de risco, esse cuidado da saúde do colaborador. Então a gente saiu de uma pulseira que tinha apenas alguns display, um LEDzinho para mostrar a cor do medicamento, para uma pulseira que era capaz de analisar sinais vitais em tempo real e dar feedback para o colaborador de forma a manter eles ativos e evitar possíveis acidentes durante a operação. No primeiro mês, esse protótipo que vocês levaram ainda não tinha acompanhamento em tempo real. Era só a parte dos remédios. Ou já fazia a leitura de batimentos? Não. Só tinha a parte do medicamento. Só o alerta de medicamento. Entendi. Você já falou da pivotagem, mas quando vocês começaram, era um modelo B2C, especificamente para esse público que tinha doença crônica. Quando que entrou a parte de monitoramento? Porque aí deu um salto de complexidade de desenvolvimento da pulseira especificamente grande, né? Porque num primeiro momento você tinha um software para poder fazer o controle do remédio, num segundo agora você começa a fazer o acompanhamento de sinais vitais e tem que fazer alguma coisa com esses dados para poder ajudar no tratamento desse cara. Quanto tempo que você levou para poder fazer esse desenvolvimento? A gente, desde que a gente mudou o modelo, acho que tem uns 2 anos mais ou menos, que a gente começou a pivotar o modelo B2B. E aí, quando a gente foi para trabalhar nessas empresas, a gente começou a entender que a gente precisava daqueles dados em tempo real. A gente precisava que isso chegasse até a gente para que a gente pudesse analisar e tomar ações. Porque, por exemplo, um profissional ele pegava um ônibus hoje, ia para casa e ele vai voltar para a jornada de amanhã.
Então eu tinha que ser capaz de analisar e acompanhar ele durante esse período de tempo, para que eu pudesse tomar ações que evitasse até mesmo dele iniciar aquela jornada, uma viagem com 40 vidas e ter um acidente. Então a gente queria receber esses dados o mais rápido possível, para que a gente pudesse tomar essas ações preventivas também o mais rápido possível. E aí, desses 2 anos, a gente trabalhou em ser capaz de atuar em qualquer lugar. Então, tipo assim, no primeiro momento, a gente tinha uma necessidade de conexão da pulseira com um modem que a gente criou para trabalhar no B2B. A gente criou em modem, então, essa pulseira conectava com esse modem então transferia os dados para a gente. A gente trabalhou com esse modem e trabalha com ele ainda até hoje, mas o que a gente aprimorou ainda mais disso é deixar a pulseira 100% autônoma. Hoje a gente consegue fazer todas as nossas análises de dados dentro da pulseira, então, tipo assim, se a gente colocar no colaborador e botar ele dentro do submarino, a pulseira vai atuar para ele lá, independente da conexão que ela tiver. Ou seja, ela consegue dar o alerta para o usuário tendo conectividade ou não, né, no ou caso. não, ela é inteligente e autônoma o suficiente para analisar os dados vitais e dar o feedback para o usuário. Então, Pedro, voltando um pouco aí, antes dessa pivotagem que o projeto deu, quando você fez os protótipos a partir de celulares, você falou, praticamente uma MacGyver, né? Acho que as pessoas que estão ouvindo vão ficar curiosas também com isso. Como que você fez assim? Você usou basicamente o acelerômetro? Como é que você teve ajuda de alguém na sua família, amigo? Como é que foi essa curva assim e esse desafio? Um desafio tanto? O maior desafio pra gente naquele momento era conseguir miniaturizar o que a gente já tinha feito na placa maior. Então, se eu queria colocar aquilo num braço e ser pelo menos parecido com um relógio. Então, isso tinha que ser pequeno. Não podia ser o relógio do Faustão, que é aqueles relógios escrotão grandes, né, cara? E aí a gente, para conseguir esses componentes pequenos, os resistores SMD que a gente chama, para comprar isso e importar todos os componentes que a gente precisava, ia levar muito tempo. Eu tinha 1 mês só para poder fazer isso. Então, o lugar que a gente ia achar isso com maior quantidade eram esses aparelhos. Então, foi por isso que a gente utilizou eles para poder fazer essa construção. Eu fiz o design da placa, a gente testou isso. A placa eu mandei fazer em uma empresa, então deu tempo de chegar. A gente pagou um pouco mais caro, mas eles conseguiram entregar isso a tempo pra gente. E o engraçado foi que tipo, a nossa viagem era amanhã, 10 horas da manhã a gente saía daqui de Vitória. Eu terminei de montar as 5 pulseiras, eram 3 horas da manhã naquele dia. Tava eu e minha mãe caindo de sono na minha frente ali, esperando, e eu soldando as plaquinhas, e aí eu consegui botar as 5 pra funcionar naquela madrugada. Sua mãe te ajudou também ou ela tava só olhando mesmo? Cara, é aquele apoio psicológico, né? Legal, mas uma das coisas que me ajudava muito pra fazer essas plaquinhas, a gente tem que desenhar um circuito, botar no ácido e ficar esperando corroer. Então, tipo assim, minha mãe era mestre de fazer isso. Que ela colocava e ela ficava lá sacudindo o baldinho até sair a placa e ficar o circuito certinho. Então, esse era o trabalho dela para fazer as placas de circuito. Mãe é mãe, né, velho? Cara, a evolução tecnológica foi de acordo com a necessidade do mercado que vocês estavam explorando, né? Antes da gente entrar na parte médica especificamente, vamos tentar entender um pouco do problema que vocês resolvem hoje, né? Hoje a Dersalis atua na área logística, a solução dela tá para os motoristas hoje que operam caminhões, né, em operações de risco e tal, mas me fala quais são as dores que a empresa tem e que a solução da Dersalis pode resolver, pode ajudar. Vamos focar um pouco na dor inicialmente. O valor que a gente entrega e é o nosso maior desafio ali dentro dessas empresas é evitar que qualquer pessoa morra. Então, tipo, a gente está lá para garantir que o objetivo é cuidar daquelas pessoas e conseguir potencializar aquela operação. A gente sabe que numa operação, por exemplo, no transporte de combustível, a gente ter um acidente, você pensa, um caminhão cheio de combustível numa via pública, onde você tem um fator humano ali na direção como principal ali, guiando aquela máquina. Então não adianta nada você ter a melhor máquina, pneu novo, se quem está guiando aquela máquina ali não está 100% para executar aquela operação. Então o papel da Dersalis está ali para acompanhar não só a questão de fadiga, de sono daquele profissional, mas garantir também que ele não vai ter um problema de saúde, por exemplo, um infarto ou um AVC durante essa jornada. Então a gente tenta acompanhar esses dados vitais o máximo possível, tentar antecipar essas questões o máximo possível para a gente cuidar e manter aquela operação mais segura. Então, quer dizer, em toda operação que eu tenho um ser humano operando, uma operação de risco, um caminhão, um próprio transporte de passageiros, você consegue monitorar se aquela pessoa está apta ou não
para poder executar aquela função através dos dados vitais. Exatamente, a gente acompanha os dados vitais, a gente está cada vez mais aprimorando o nosso modelo, então a gente tem um histórico clínico desse paciente, a gente tem o histórico atual, como que ele está hoje, se ele está em tratamento de alguma questão, e os fatores vitais dele naquele momento na jornada de trabalho. Então, antes, a gente tem esse acompanhamento da saúde dele, então, por exemplo, se a gente identificar algum fator, por exemplo, uma frequência cardíaca muito elevada, num período de descanso, a gente consegue indicar para que ele faça uma aferição de pressão, por exemplo, dependendo de cada caso, aí a nossa equipe médica vai saber direcionar melhor, para que a gente possa, então, talvez seja uma pessoa que é hipertensa e a própria empresa ou aquele mesmo profissional não sabe disso. Então, a gente consegue fazer o tratamento, o acompanhamento dele para que ele não venha a ter um problema maior e a gente possa cuidar dele com antecedência. Eu acho que está claro para todo mundo que está ouvindo que você desenvolveu a parte de software e hardware que faz essa leitura, só que você não é da área médica, né? No final das contas, você faz a leitura desses dados que tem que ser interpretados para você tomar a decisão se você dispara o alerta ou não para o usuário. André, você que ajudou no desenvolvimento dessa parte de pesquisa, explica para a gente como é que funciona um pouco a solução de vocês olhando pela leitura dos dados que a Pulseira envia. Basicamente são 2 fatores a serem trabalhados nesse momento. A gente tem causa orgânica no próprio indivíduo e o meio ambiente que ele está inserido. E aí entram as variáveis, né? Do fator humano a gente tem sinais vitais, eu tenho algumas informações de histórico medicamentoso ou histórico de tratamentos, eu tenho alguns fatores já trazidos com ele, né, através de uma anamnese simples, por exemplo, e eu tenho os fatores daquele momento. Anamnese e simples na mesma frase não vai rolar, velho. O que é anamnese? Anamnese é um questionário, cara. É um questionário básico, é um histórico. Desculpa a minha ignorância. Desculpa. Você não sabia que todo lado sabe chão, não? Saber um pouquinho de cada coisa, né, cara? Tá certo. Vou aprender a gente muito divide as dificuldades assim mesmo, fica mais fácil, né? Um pouquinho para cada um. E previamente, se a gente tiver esse contato com o colaborador, facilita muita coisa, mas se não tiver, independente disso, a Pulseira já está atuando. Ela é capaz de julgar algumas questões do próprio indivíduo, correlacionando ele com o meio ambiente. Então, basicamente, a gente tem a movimentação dele no dia a dia, o posicionamento, o local onde ele está trabalhando e alguns fatores orgânicos, principalmente, no caso, a frequência cardíaca. A gente correlaciona como está o colaborador e aonde que ele se encontra. E daí a gente traça alguns questionamentos sobre o estado dele, o momento dele, com o que ele está fazendo. Então, trazendo para a gente questões de risco, nós temos colaboradores dirigindo caminhões-tanque, como o Pedro citou, colaboradores diante de caldeiras com temperaturas elevadíssimas, onde a hidratação para ele é importante, mas isso implica em valores de frequência cardíaca. A gente tem situações de fadiga, a gente tem situações de estresse, a gente tem situações em que medicamentos podem ser tomados incorretamente ou não, ou de maneira objetiva, né? De maneira que o cara queira aquele resultado. Isso repercute no organismo e a gente tem algumas informações. O nosso interesse é agir para protegê-lo, agir para informar a melhor maneira dele evitar que aconteça um acidente, e essas ações a própria Pulseira já é capaz de julgar, dependendo do ambiente, dependendo do status do colaborador. Me trata como um total ignorante e corrige se eu estiver falando alguma besteira aqui, ok? Hoje você sabe basicamente qual é o padrão de uma pessoa que está bem de saúde, e se os dados que você está recebendo fogem desse padrão, você consegue despertar um alerta. E alguns alertas especificamente são de situações como sono, por exemplo. Mas a Pulseira sempre consegue identificar se algo está fora do normal, para que vocês possam afetar. Ou estou falando besteira? Não, é correto. Só que a gente consegue fazer mais do que isso. Uhum. A literatura traz para a gente o padrão. Então, a literatura médica ela informa pra gente situações em que a gente deve agir. Literatura médica, desculpa aí, cara. Eu tenho que valorizar a minha profissão, tô aqui para isso.
Ele tem um reloginho, se passar um minuto, você soltar uma piada, Tá, tem que É fazer uma verdade, piada. tem que fazer uma piada, isso é importante. A situação em que a Dersalles atua é identificar o seu padrão, Denis. Então, assim, eu tenho o padrão da literatura, mas eu tenho o padrão do Denis. Entendi. Padrão de frequência cardíaca do Denis, que tem X ano, X quilos, e isso é Por importante que você pra gente. focou no quilo, cara? Não, então, eu não Eu quis. nunca vi você falando de quilos E na ele Versalhes. falou olhando pra você, É, cara. eu acho que foi um percebi abuso isso. Tá na minha ferrado. frente, não. E outra, vocês estão fazendo algum teste? O Pedro jogou no grupo que tava procurando. Pessoal, cadê? Estamos precisando. Quem aí faz crossfit? Me indica crossfit. Eu falei, caralho, perdemos o Pedro. Vai entrar pra já era, cara. Perdemos o Pedro. Gostava tanto Daqui a pouco dele. ele compra um Xiaomi também. Aí daqui a pouco tá. Aí daqui a pouco tá o Santiago aqui colocando a pulseirinha no Jaider, porque o Jaider é o nosso único crossfiteiro de fato aqui, né? Inclusive, se você quiser saber sobre crossfit, segue o Instagram do Jaider, é @JaiderMoraes. Todo dia tem um vídeo motivacional bom também. O Edival também faz crossfit, ele só esconde um pouco mais do que o Jaider, né? Ele só é um pouco Deu mais. um tempinho agora, tá com outra estratégia, vai voltar depois. Tá Tem certo, outra tá estratégia. certo. Vocês botaram a pulseira no Jaider pra poder fazer pesquisa, mas enfim, o setor de pesquisa de vocês é muito ativo pra descoberta de novos padrões, né? Com certeza. E o foco dele é isso mesmo. E não é desenvolver pulseira, né? É desenvolver a habilidade de traduzir, interpretar esses dados, e a tradução deles para a indústria, para a empresa, aí é uma parte de desenvolvimento da equipe estratégica, equipe de planejamento, que traduz a linguagem. A nossa capacidade como pesquisa é aprimorar, ter uma sensibilidade elevada, mas ter uma especificidade importantíssima, elevada nesse sentido de trazer dados fidedignos, dados que respeitam o que a literatura médica já tem, tabelada, e dados do padrão Dersalles, né? Dados que entregam o melhor serviço, o que a gente acredita que é o correto para aquele momento, para aquela situação, interpretar aquela situação de perigo ou não, e informar de maneira simples e de maneira objetiva para o chefe, né, do colaborador ter alguma atitude ali para poder resguardar aquela operação e aquele cidadão. Essa pergunta eu não sei se é pro Pedro ou pro André. Doutor André. Obrigado. Fica à vontade, amigo. Porque assim, tem muitos ouvintes aqui que talvez não saibam, tecnicamente, acho que vale como curiosidade, assim, como que um dispositivo como uma pulseira, na minha ignorância técnica, assim, eu acho que ela só consegue avaliar duas coisas, que é o batimento cardíaco, né, pelo sensor, e os movimentos do braço pelo acelerômetro, que o acelerômetro é o mesmo dispositivo que identifica que o celular está na vertical ou na horizontal, certo? Como que com essas duas leituras apenas a gente consegue tantos dados médicos, né, e tomar tantas decisões? Acho que isso é legal também explicar. A pulseira ela não é diagnóstica. Ela não fecha um diagnóstico, né? Ela te dá os dados para que Ela você me dá possa interpretar. informações que eu possa interpretar. Exatamente. Né? Por exemplo, um dispositivo médico bem conhecido é um eletrocardiograma. São 12 derivações coladas no peito e a gente tem uma leitura elétrica do batimento cardíaco. Então a gente tem a onda despolarizada, aquela curvinha no papel que a gente vê em filmes ou já teve a oportunidade de ver. A pulseira, ela usa uma tecnologia já validada cientificamente e utilizada em praticamente todos os hospitais, que é a leitura de onda do pulso. Então é uma luz sobre o pulso, então eu tenho interpretação desse fluxo sanguíneo dentro do pulso. Então eu tenho uma interpretação do movimento desse batimento cardíaco oferecido e eu tenho questionamentos depois disso. Então, a depender da quantidade de sangue naquele fluxo, eu tenho um raio, eu tenho um diâmetro dentro daquele calibre, né? É uma luz do endotélio, do vaso sanguíneo. Então eu tenho informações não diagnósticas, mas são informações que me levam a questionamento. Será que esse batimento cardíaco é fidedigno e é o que ele está apresentando em condições normais? Ou tem influências de hidratação, medicamento, temperatura, alterações de pressão ou não? Então, são questionamentos que a gente faz com esses dados e aí que entra o papel da Dersalles, em correlacionar com o indivíduo, correlacionar com o meio ambiente, com a operação, com a atividade profissional, e aí a gente consegue entregar um valor mais assertivo, mas não diagnóstico, para que os gestores tomem atitudes em cima disso. Como a gente trabalha em áreas de risco, variações de certos dados dos sinais vitais correlacionados com o ambiente, a gente pode trazer sugestões que podem ser feitas naquele momento. Por isso que a gente trabalha com cores, basicamente.
verde, amarelo e vermelho, traduzidos em situações de risco, né? Um risco leve, um risco intermediário e um risco crítico probabilístico e não diagnóstico. Então a gente tem uma probabilidade de ter um indivíduo fora do padrão, entre aspas, em volta de outros indivíduos fora do padrão, num risco operacional X ou Y. Então a gente passa essa informação para o gestor operacional para que ele possa tomar uma atitude em cima disso. Não diagnóstica, é uma questão probabilística. Entendi. A Dersalles entendeu, duvido que você Entendi A Dersalles tudo. vai vender bem mais caro agora, depois dessa explicação. E Pedro, você que talvez é um engenheiro da questão. Talvez não é é o engenheiro da questão. Qual não é- você tem, parceiro? Não é doutor Pedro, mas, né? Ele é praticamente um doutor autodidata. Eu acho que é reconhecido em vários países. Pedro, o que você pode falar do acelerômetro? O acelerômetro hoje a gente utiliza para identificar a intensidade de movimento, então eu sei quando aquele colaborador está no estado de descanso, por exemplo, ou quando ele está numa atividade normal dele do dia a dia, ou quando ele está, por exemplo, em uma alta intensidade de movimento. Então isso ajuda que eu classifique, por exemplo, qual estado que ele está naquele momento e como ele deveria estar, por exemplo, com a frequência cardíaca dele com base no histórico. Então, a gente vem de um tempo para cá, a gente tem investido muito na nossa área de pesquisa para que a gente consiga interpretar esses dados agora em conjunto para levar um feedback muito mais assertivo para esses colaboradores. Então é por isso que a gente passa os primeiros dias aprendendo sobre a jornada dele, aprendendo sobre como é aquela pessoa, qual é o perfil dela, para que a gente possa trabalhar de forma assertiva a partir dos primeiros dias. Vocês estão rodando no B2B já há uns 2 anos e eu queria entender de vocês quais foram os cases, assim, porque vocês estão cuidando de pessoas e o que vocês conseguiram descobrir de maneira antecipada. Eu sei a história, eu estou fazendo o papel aqui do ouvinte que não conhece, né? Mas eu queria que vocês falassem alguns cases, algumas situações que vocês pegaram no dia a dia dos motoristas. A gente já teve situações importantes acompanhando esses colaboradores. Já tivemos casos, por exemplo, de colaboradores recém-contratados que a gente conseguiu acompanhar nas primeiras semanas de trabalho que estava melhor, estava se adequando, e depois ele começou a atingir um nível de nervosismo, talvez por estar iniciando aquela jornada de trabalho, e o tempo de sono começou a diminuir. E esse trabalhador trabalhava basicamente transportando pessoas. E a empresa então não sabia o quanto tempo aquele trabalhador estava dormindo antes de iniciar aquela jornada de trabalho. E a gente tinha dias que estava indo com 3 horas úteis de sono iniciar uma jornada para carregar 40 pessoas. A gente já teve outras ocasiões, por exemplo, a gente já tinha o histórico desse colaborador, ele já tinha o histórico de hipertensão, ele não estava tomando nenhum medicamento, e logo nos primeiros dias de utilização da ferramenta, o sistema começou a emitir um alerta para a gente que a frequência cardíaca dele no momento de descanso, praticamente sono, estava acima de 100. Então, esses fatores combinados levou que a gente conseguisse fazer uma abordagem com esse colaborador antes mesmo dele iniciar a jornada de trabalho. E aí a nossa equipe médica, o André mesmo, ele cuida de analisar esses dados e entrar em contato com esse colaborador para que a gente pudesse indicar ele, direcionar ele para fazer então um atendimento médico para confirmar se aquilo realmente era real. E, por exemplo, nesse primeiro caso, o colaborador foi submetido a uma polissonografia que confirmou esse problema durante o sono que ele estava tendo. Então a pulseira foi capaz de identificar e mostrar para a empresa para que ela pudesse cuidar daquele colaborador e deixasse que ele tivesse apto a fazer aquela jornada. Então esses colaboradores, após a nossa identificação, eles foram tratados e continuaram na jornada de trabalho tranquilamente. Então a gente conseguiu evitar que a empresa pudesse ter um acidente durante a jornada de trabalho, carregando pessoas ou então combustível. E esse colaborador perdeu menos de um dia de trabalho para que pudesse fazer os exames, tivesse um acompanhamento médico e está tranquilamente hoje exercendo sua atividade. Eu achei legal esse exemplo que você deu aí, porque ele complementou muito bem o que a gente falou agora há pouco do acelerômetro e do sensor. Porque geralmente a pessoa que tá em repouso, o batimento cardíaco tende a ser mais baixo, né? Mas como identificou que o cara estava lá... É isso mesmo, doutor André? Com certeza, doutor Jaider. Mas como foi identificado que ele estava em repouso
ou com pouco movimento por causa do acelerômetro, então foi possível entender que tinha alguma coisa de anormal, né? Porque se ele estava em repouso e o batimento cardíaco acima de 100, como você falou, então acho que foi um exemplo bem legal de que as duas tecnologias formaram uma informação bem importante aí para uma tomada de decisão, né? É interessante isso que você falou, porque geralmente nesse tipo de operação, o colaborador ele faz um teste de atenção antes de iniciar a jornada. Mas, pelo que você está falando, dependendo da forma como eu acordo, eu posso estar atento naquele momento, passar no teste e eu ter sono durante a minha jornada de trabalho. Ou seja, eu passo no teste, mas vou ter sono daqui a 1 hora, 1h30. Sim. Existe essa questão de você ter uma fotografia daquele colaborador no momento que ele chega para trabalhar e que isso não vai representar o dia inteiro, a jornada de trabalho daquele colaborador. Então, falando especificamente de sono, a questão é essa, você vai fazer uma análise naquele primeiro momento e que ele acabou de chegar, ele pode veio andando, ele está alerta naquele momento. Mas como que ele vai estar depois do almoço, como que vai ser a jornada de trabalho dele, no final da jornada de trabalho, como que a gente vai saber que ele está. Então, a Dersalis entra para fazer essa diferenciação de deixar de ser apenas uma fotografia do como ele começou, mas ser um filme sobre a jornada de trabalho dele e conseguir acompanhar. Mas é mais importante ainda citar que esses testes eles são justamente para isso, fadiga, sono. Só que essa questão, a fadiga ela é multifatorial, então não dá pra gente considerar apenas a questão dele ter dormido bem ou não. A gente tem que considerar o estado de saúde dele, porque ele pode estar sem sono, mas tem um problema de saúde. Então a Dersalis ela não atua apenas nessa questão de fadiga, mas sim na questão da saúde do colaborador. Eu acho legal quando você fala isso, Pedro, porque é muito claro para o ouvinte, para nós aqui, que o valor que vocês entregam para a empresa é muito grande, porque ela vai ter prevenção de acidentes, ela vai ter, obviamente, aí um crescimento, vai ser mais otimizada a operação dela. Vai ter uma previsibilidade maior se tiver que fazer uma troca, fazer uma substituição. Consequentemente, vai reduzir custos, então tá muito claro. Agora, para o colaborador, assim, qual é a percepção de valor que tem para o colaborador usar a pulseira, assim, aquele sentimento de cuidado, assim, não que ele está sendo vigiado pela empresa, né? Quando a gente iniciou a Dersalis, a gente focava no cuidado direto da pessoa, né? E a gente, durante essa pivotagem, a gente entendeu que a gente precisava trabalhar em um modelo melhor, então a gente foi para dentro da empresa. Mas a gente não deixou o nosso core. O nosso core é cuidar daquelas pessoas. Então, hoje a gente leva dados para a operação, dados para que os gestores possam tomar decisões e ter uma operação mais segura, reduzindo o risco ali de ter um sinistro ou alguma coisa, mas a nossa comunicação e o valor que a gente entrega para o colaborador, ele veio de berço, né? Desde quando a gente criou a Dersalis. Então hoje a gente tem todo um plano de comunicação e valor que a gente entrega para aquelas pessoas, para que elas entendam que a gente não está lá para vigiar, para monitorar. O nosso objetivo é que ela tenha uma boa jornada de trabalho e ela volta para casa no final do dia. Então a gente tem conseguido levar esse valor para essas pessoas, a gente, como você falou, recebido feedbacks das pessoas, até mesmo dos familiares daquelas pessoas, por entender que a gente está ali cuidando delas. A gente foi reconhecido recentemente, por exemplo, como uma startup de impacto social, justamente por conseguir levar esse cuidado com a saúde desse colaborador lá para a ponta, entendeu? A gente vê esse cuidado muito grande com os gestores ali, mas apenas um plano de saúde basta lá na ponta. E a gente conseguiu levar esse cuidado para eles, cuidar da saúde deles, de forma que eles conseguirem enxergar valor tanto na ferramenta Dersalis, mas de como a empresa passou a cuidar dele. Então, é o benefício para a empresa também sobre essa gestão maior da operação, mas ela também tem um colaborador ali que agora sabe que ela está cuidando dela. Só complementando, existe algum plano futuro, algum planejamento de novas funcionalidades que possam agregar mais valor para esse colaborador? Não só informações que vão ser relevantes para dados médicos, mas talvez coisas que ele quisesse saber sobre ele mesmo, assim, se ele, enfim, não vou citar exemplos de nada, mas relacionado a esporte, talvez, se ele está muito sedentário. Ele está querendo saber se ele vai poder vender o Xiaomi dele e botar a pulseira da Dersalis, só que para receber os meus relatórios. Não, até que eu não sei se precisa desse grau todo de informação para esse indivíduo, para esse colaborador, mas que planos vocês têm para o futuro, assim, para entregar mais valor ainda para esse cara que está usando a pulseira? Hoje a gente tem um foco muito grande no ambiente empresarial, então a gente não quer ser considerado uma pulseira fitness comercial qualquer, a gente tem todo um trabalho de análise desses dados para justamente trabalhar em cima da saúde de cada pessoa e como essas pulseiras trabalham, uma massa de pessoas e trabalha todo mundo de forma igual. A gente olha pessoa por pessoa, cuidando de pessoa por pessoa, sabe? Porque a gente sabe que são
são pessoas diferentes, é corpo diferente, é atividade de trabalho diferente, é uma atividade familiar diferente. Então a gente tem que olhar cada colaborador de forma individual. A gente sim tem um plano de melhorar, a gente tem um aplicativo que a gente disponibiliza para esses colaboradores, para que eles possam gerir a saúde deles. Então, tipo, a gente está fazendo uma troca no nosso estrutura, mas basicamente lá ele poderá, como já era, cadastrar medicamentos, gerir os dados de saúde dele, como pressão arterial. E aí, por exemplo, se ele vir a ter uma necessidade de um atendimento médico, ele tem todos os dados ali de posse dele. E a gente também trabalhando outras ferramentas de gamificação e outras coisas que a gente vai estar lançando aí durante o ano para levar mais valor e ter mais adesão por parte desses colaboradores. Legal. Vocês estão fazendo algumas provas de conceito em setores bem diferentes, né? O setor de logística acaba sendo o setor que vocês estão focando, mas vocês também entraram na indústria, vocês entraram em alguns segmentos bem complicados, na verdade, de entrar e de atuar. E vocês encontraram algumas soluções alternativas bem intrusivas, né? Assim, e hoje vocês estão conseguindo dar o mesmo nível de assertividade de leitura, né? E tem uma história engraçada até que vocês contaram com relação a galera achar que aquela solução alternativa dava dor de cabeça, lia pensamento, né? Fala um pouco desse negócio. Como a resposta anterior, a gente teve sempre essa preocupação de saber que pessoas estavam usando a nossa ferramenta. Então ela precisava conversar com essas pessoas e não apenas entregar dados para a empresa. E a gente teve uma situação onde a gente foi trabalhar numa empresa e tinha uma outra ferramenta que ficava na cabeça do colaborador e isso trazia muito incômodo para eles. E como não tinha uma comunicação muito clara do benefício pro colaborador, é aquilo, né? Se você não causa uma adesão por parte deles. Então a gente sempre teve essa preocupação de ter uma ferramenta que pudesse se comunicar com ele e trazer conforto durante a utilização. Depois dessa aula sobre a leitura de dados, enfim, ano passado vocês conquistaram algumas coisas muito legais, assim, né? E se eu pudesse colocar 3 coisas aqui, vocês tiveram um reconhecimento que você já falou como um projeto de impacto social pela Artemisia, né? Isso foi uma conquista muito legal. Vocês passaram no programa da Shell, então vocês também estão acelerados ali pelo FindesLab, né? Podendo utilizar, na verdade, fazer uma prova de conceito da tecnologia de vocês no ambiente offshore, que era foi um meio de vocês acessarem isso. Fala um pouquinho desse programa, cara, e das possibilidades da Dersalis dentro desses mercados. Sim, o primeiro dele foi na Artemisia. A gente fez um processo de aceleração com eles focado na questão do impacto social. Foi uma forma que a gente conseguiu de esclarecer como que a Dersalis levava valor para essas pessoas, que a gente precisava, o negócio ele é bom quando ele consegue causar um impacto nas pessoas, mas que também gera dinheiro. Então, tipo, a gente precisava de um produto, no nosso caso, um serviço que ia deixar a Dersalis, que a gente ia conseguir vender, ia ter alguém pagando por aquilo, mas que a gente também conseguia levar benefício para essas pessoas. Então esse foi o foco principal do trabalho com a Artemisia. Foi muito bacana, foi um período fenomenal para a gente, lá em São Paulo. E quanto ao nosso trabalho agora ali com o FindesLab, uma parte nossa, a gente está focando certa parte do nosso trabalho na indústria para que a gente possa identificar cada vez mais problemas e antecipar isso, que o nosso objetivo é estar em qualquer lugar. Então a gente vai poder acompanhar essas pessoas lá também. Isso é uma oportunidade muito boa para a gente de melhorar a ferramenta, de entender qual é a dor que eles têm lá, conseguir trabalhar um pouco de uma forma um pouco mais próxima do cliente. Então a gente tem essa abertura para poder perguntar, entender qual é a verdadeira dor e poder trabalhar com um pouco mais de calma nessa solução e entregar algo que realmente vai entregar valor para aquela operação. Então para a gente está sendo muito importante. A gente iniciou o trabalho agora no começo do ano com eles e a gente está com uma grande expectativa de ter uma evolução muito boa na área industrial. Possibilidade de construir junto com o cliente, né, velho? Exatamente. Vocês têm um case, cara, que eu acho muito interessante aqui no ecossistema capixaba, porque talvez a Dersalis seja o maior macacão de piloto que a gente tem em marcas que ajudaram a Dersalis ao longo do caminho, né? E eu acho que faz sentido a gente falar dessas marcas aqui, até porque cada uma em algum momento ajudou de maneira considerável. Vocês já falaram que vocês participaram de um projeto na MScan, né? Lá no início, mas vocês faziam faculdade na Multivix, não Sim. foi isso? E a Multivix ajudou vocês inicialmente. Qual foi a participação delas inicial lá no projeto? Inicialmente ela contribuiu com
com bolsa de estudo, permitindo que eu e Pedro pudéssemos ter uma questão financeira reservada para investirmos com o próprio dinheiro no projeto. Ela contribuiu com a viagem para Istambul naquela ocasião e tivemos apoio e incentivo ao estudo, pesquisa, com a biblioteca e a disponibilidade local da própria faculdade, né? Foi um incentivo bem inicial ali naquele começo. Depois da Multivix, vocês já foram para Tec Vitória? Vocês já foram incubados no Tec Vitória? Nós passamos um tempo fazendo home office, né? Na casa do Pedro. Ficou um tempo na casa do Pedro. Escrevíamos na parede, papéis. Cara, que mãe santa, né? Essa mãe do Pedro. Foi na minha casa também depois, na casa da minha avó. Sim. Que hoje é a casa da minha avó. A gente mudou e depois teve a oportunidade de ficar no espaço. A gente conseguiu levar o projeto para incubação na Tec Vitória. Se não me engano, foram 2 anos de incubação, 1 ano e pouco. 1 ano e pouquinho de incubação até os processos de aceleração, tanto com a Artemis quanto com a ASIS, onde teve uma resposta do mercado interessante. A gente conseguiu pivotar e trazer alguns valores para poder investir no nosso time, tanto time de pesquisa, tanto time de desenvolvimento, e por questões de estrutura, precisamos sair de onde estávamos alocados na incubação para um ambiente maior, né? Um ambiente com mais estrutura para poder ter nossos próprios colaboradores e também receber os que hoje são clientes e outras pessoas que a gente conversou durante esse tempo, né? Durante essas oportunidades. Na verdade, vocês já estão mudando de novo, né? Em menos de um ano, vocês estão mudando 2 vezes. Né? Esse deve ser um dos maiores passos que a gente está investindo. A gente está indo para um lugar estratégico para poder ter um desenvolvimento mais maduro da Dersalis como uma empresa, né? Apesar de termos as características de startup, é importante nós termos a nossa própria cultura, a nossa própria identidade e um espaço que a gente acredita que é o melhor para a Dersalis, com as pessoas envolvidas, próximas, né? Com os mentores que acreditamos que sejam os ideais para este momento da Dersalis, continuando com o apoio da ASIS, que a gente acredita estar juntos. Se eu não me engano, é no mês que vem. Que faz a mudança? Mano. Engana não. A gente já entregou onde a gente tá. Senão a gente tá fora, na rua. Se eu não me engano, né? Fazer tipo Se assim, eu não né? me engano... Acho que mês que vem é semana que vem, né? Tem essa também. começa semana que vem, na verdade. Começa E semana vai que vem. começar a saga de novo, né, André? Escolher mesa, cor, Nem me aquela fala coisa já. toda, né? Pintar tudo de novo, já. escolher as De novo. cores. Não, né, não dá cara? pra pintar não, porque é vidro. É vidro. vidro. Que bom. Mais Não, uma coisa eu pedi pra botar vidro pra não ter esse problema. Porque a gente perdia muito tempo. Era muita tinta. Olá, você que está ouvindo esse programa na data de lançamento, só para contextualizar uma informação. A Dersalis disse que estava se mudando, mas na verdade ela já mudou, ela já está na sede nova há algum tempo. Como a gente grava esses programas com alguma antecedência, às vezes é necessário fazer uma atualização. Então a Dersalis não está se mudando, ela já se mudou. Vamos falar um pouco agora de dor, aprendizado, insight que vocês tiveram nesse caminho, velho. Vocês tiveram uma história. Eu, enquanto Denis, pude acompanhar um pouco mais cedo do que enquanto ASIS. A gente iniciou o processo de aceleração aqui em junho do ano passado, mas eu conheci a Dersalis um pouco antes disso. O Pedro, ele aciona todo mundo que passa perto dele para poder pedir ajuda e orientação. Com certeza. Não tem quem passe perto do Pedro que não para pra tomar um café. Ainda bem que não é político, né? Exato. Nossa Senhora. O Pedro, Mas, assim, o Pedro fica aqui mais ou menos uns 100 metros de distância da gente. Ele mandava uma mensagem no Telegram perguntando, tá aí? Se a gente demorar 5 minutos, ele aparecia aqui. Pensando agora naquele empreendedor que está ouvindo a trajetória de vocês e talvez decidindo empreender ou largando de mão de vez pelo trabalheiro que dá, né? Quais foram os maiores aprendizados nesse caminho de vocês, cara? O que vocês gostariam de pontuar nesse sentido? Eu acho que se o colega tiver, o ouvinte estiver ouvindo agora, neste momento, estiver pensando em desistir, pode desistir. Tá? A melhor coisa que eu falo é desista, porque realmente é extremamente difícil, chato, complicado, tem que abrir mão de muita coisa, mas é extremamente prazeroso. É algo fantástico. Vamos chamar o André para ser o nosso anti-coach agora. André motivacional, vamos... Tá pensando em desistir? As plaquinhas que estão no ambiente. As plaquinhas que estão no ambiente, vamos fazer uma do André.
Vai embora, volta. Embora. Eu, várias Você chegou vezes. até aqui, então volta. Porque é muito difícil, cara. A gente coleciona muitos nãos. Assim, até hoje a gente tem muito não. Provar conceitos e mostrar a nossa solução foi muito complicado no início. É importante que ajude no amadurecimento, tem que estar ciente de que esses não são para o crescimento, então a gente tenta outras questões. Eu, como médico, aprendi muito, porque é uma questão na engenharia, ele é bem visto porque mostra um caminho que não está sendo feito da maneira correta. Então tente outro caminho, né? Tente outra vez, faça outra coisa. Faça diferente. Faça diferente. Ó, por um jargão, né, Jair? É porque ele fez a logo, ele fez a arte, ele quer fazer propaganda. Tá bom, eu vou tentar, em outra frase eu vou tentar encaixar, faça diferente, pode deixar. Então é muito complicado, né, nesse caminho. É muito importante, se quiser continuar, entender que sozinho também não dá. Então é importante ter uma pessoa junto com você, um sócio que você tenha que confiar bastante. Eu sei que você vai tentar matar ele algumas vezes e vice-versa, mas não faça isso, porque é crime e não vale a pena o risco. Mas é uma coisa bacana de se passar pela cabeça, mas passa e vai embora. Mas Isso é um casamento de 5 anos. A gente tem um outro sócio que fala que ele não consegue passar uma semana sem brigar comigo. Tá certo. Se ele não brigar comigo, ele tá mal. Ele fala, cara, tá faltando alguma coisa na minha vida. Eu preciso brigar com o Pedro. E ele fala que ele gosta de brigar comigo e ter o André pra apaziguar. Então... Que mantém todo mundo, a roda girando, né? Mantém todo mundo no jogo. Precisa, porque assim, é um ambiente hostil, um ambiente difícil, um ambiente que tem dinheiro, e quem tem dinheiro tem muita influência. E pra quem tá começando, igual eu e o Pedro começamos do negativo, né? Dinheiro de pai e mãe, dinheiro que a gente não tinha, a gente colocava, o próprio trabalho. Então a gente acaba sofrendo muito no início, né? Tem muito desgaste, noite sem dormir, o que eu vou fazer semana que vem. Então assim, é complicado, mas... Cara, é incrível. E quando dá certo, cara, colher frutos é fantástico e não pode parar. O ritmo ele é sempre pra frente. A gente sempre percebeu que a empresa ela sempre cresceu. O Pedro era mais elétrico, né? Eu sou mais... Era? Não, Pedro é mais elétrico. Pedro é bem mais elétrico. Então, assim, isso é importante porque nós temos perfis totalmente diferentes. Tanto do ponto de vista de negócio, do ponto de vista com o time que a gente está montando. E isso contribui, né? A gente viu que diferenças, apesar de não fazer diferente, mas diferenças são extremamente importantes e saudáveis nesse ambiente. Tá aí o resultado, cara. São 5 anos de desenvolvimento de tecnologia e agora a aplicação dessa tecnologia tem sido o maior prazer, assim, nos nossos dias. Assim, tem muito trabalho pela frente, as responsabilidades só têm aumentado, mas é um prazer imenso fazer parte dessa equipe, dessa história, ser amigo desse cara aqui. Bateu e terminou. Dá aquela soprada, né? Porque amanhã tem que trabalhar de novo, né? Amanhã tá lá. De cabeça baixa aqui já, Pedro. Amanhã tem que voltar, né? Então... E você, Pedrão? Qual foi o maior aprendizado, velho? Os maiores aprendizados? A Dersalles me ensinou muita coisa, principalmente que a gente deveria gerir pessoas. Então, por exemplo, a gente saiu nós dois muito técnico. Eu sabia de engenharia, ele de medicina, mas ninguém sabia de negócio, ninguém entendia de pessoas. Então, no começo, por exemplo, era muito difícil para mim lidar com pessoas. Fazer uma atividade para mim era a coisa mais simples. Porque, tipo, se eu começar a fazer uma coisa, pra mim não importa se eu vou ter que ficar 24 horas fazendo aquilo. Vai ser feita. Não adianta. Então, tipo, independente da dificuldade que a gente teve com hardware, com o que fosse, eu tinha sempre essa confiança no time. Então, eu sabia que a gente ia executar. Então, aprender a lidar com pessoas, pra mim, foi um dos maiores ganhos que eu tive na Dersalles. E um dos outros que, tipo, conseguiram levar a gente a esse crescimento e que foi uma das coisas fenomenais pra gente foi nunca colocar o dinheiro como primeiro lugar. Nunca faltou dinheiro para Dersalles, mas nunca faltou dinheiro para Dersalles porque a gente tinha dinheiro. Nunca faltou dinheiro para Dersalles porque a gente soube apostar em pessoas que nos ajudaram a construir e botar um tijolinho de cada vez. Então, até mesmo nos investimentos que a gente selecionou para estar com a gente sempre olhou quem eram as pessoas por trás daquele dinheiro e não aquele dinheiro em si. Porque a gente escolheu pessoas que entravam com a quantidade financeira também, mas ajudavam a gente a fazer um bolo muito maior. Então, as pessoas que trabalham na Dersalles, que estão lá no dia a dia, as pessoas que estão em volta da Dersalles, eles estão muito alinhados com o propósito da Dersalles.
E você pode chegar para qualquer uma pessoa que está dentro da Versalhes e perguntar por que ela está ali hoje. E elas estão muito apaixonadas pelo que elas fazem. Elas sabem o que elas estão entregando para aquelas pessoas. Desde um programador que está ali fazendo uma linha de código, que ele sabe que aquela linha de código pode estar salvando a vida de alguém lá fora. Então isso é muito importante. A gente conseguiu construir essa cultura porque a gente entendeu o valor das pessoas que estavam com a gente. E tudo isso faz esse balanço entre o dinheiro e o que você tem que fazer funcionar. A gente hoje não vai faltar esse dinheiro para a Versalhes, porque a gente tem uma equipe competente pra cacete pra executar o que a gente tem que executar, superar os desafios que a gente tem hoje. Então é um crescimento pessoal, é você ter na mente que, tipo, a gente não vai parar de nadar porque a gente pode morrer na areia, bicho. Se a gente tiver que morrer, a gente vai nadar até chegar lá, a gente vai morrer, mas a gente vai brigar até o fim. Então eu acho que isso faz parte da cultura da Versalhes, e isso moldou, por exemplo, algumas questões que a gente tem lá dentro. Por exemplo, como uma coisa certa que a gente carrega, são duas frases também que qualquer um lá vai saber, que é clássica da Versalhes, e quem conhece a Versalhes sabe disso. Uma delas é que a única coisa certa é que vai dar merda. Qualquer coisa, tipo, cara, vai ter problema, independente, nunca vai ser perfeito, vai ter alguma situação onde ou pode não funcionar o sistema, ou o cliente pode não ver aquilo da forma correta, ou a gente mesmo ali dentro não conseguir executar uma atividade da forma que a gente planejou. Mas a segunda frase vem para solucionar isso. Na Versalhes, não funcionar não é uma opção. A gente tem gente capacitada lá e em volta da gente para fazer aquilo funcionar. Então, se acontecer algum problema, tenha calma. Vamos lá, calma. O problema sempre vai acontecer, mas acredite na gente, acredite na equipe em si mesmo, que a gente vai resolver e vai conseguir executar isso. Então, isso foi duas coisas que nortearam o nosso crescimento desde quando a gente saiu lá da Multivix para chegar onde a gente está. Então, acho que esses foram os maiores ensinamentos que a Versalhes me trouxe. Você falou agora da tua equipe. Eu não posso deixar de destacar que um dos seus estagiários no ano passado brigou com a namorada e deu um soco na parede e quebrou a mão. Eu queria muito destacar isso. Eu achei que era sigilo isso aí. Eu queria muito destacar isso. Se eu te contar que ele voltou com ela hoje... Vou... Eu não sei quem é mais doido, ele ou ela. Eu não vou falar o nome dele, não. Mas não vamos expor o Arthur, porque é sacanagem. Coitado. Ainda bem que foi a parede, cara, menos mal. E tem uma outra coisa, cara. Vocês iniciaram uma migração de estagiário vindo de empresa júnior aqui pra Vitória. Isso aí. Porque essa equipe de vocês cresceu de um jeito que aí começou a ter uma invasão aqui na Aces, assim. Então, porra, a galera vai trabalhar no Versalhes, porra, não, mas quem tá perto da Versalhes é a Aces, então a galera vem pra Aces, então, qual outra startup que tem na Aces? Tem, você tá na GCom, vou entrar na GCom. Eu acho que vieram umas 10 pessoas de empresa júnior pra cá, no movimento que vocês começaram de seleção, né, velho? E vocês conseguiram uma equipe muito boa, de fato, pessoas novas como vocês eram quando vocês abriram. Não que, nossa, vocês são velho pra cacete, mas... O André é um pouquinho. O André sim. Eu tenho cabelo branco. Mas o Jaider tem barba branca, é pior. É descoloração. Ele é pai, cara. Ele é velho. Se você investe tempo pra descolorir a sua barba... Você é mais metrosexual do que eu imaginei, velho. Luzes. A gente conversou sobre isso algumas vezes. Caralho, vamos focar aqui. Vai focar hoje, né? Um dia vai focar hoje. Tá acabando já, ele quer focar. A gente conversou algumas vezes sobre isso no ano passado, porque você tinha uma equipe inexperiente, era a primeira ou a segunda experiência profissional que esses caras tinham. Mas ainda assim, uma equipe engajada pra cacete, comprou muito a briga de vocês, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua equipe. Quando a gente selecionou essas pessoas, a gente sabia que tinha 2 pontos. Ou ela poderia saber muito, ou ela poderia ter muita vontade. Foi aquilo que eu falo pra todos eles da primeira vez que eu encontro eles, quando vão fazer uma seleção lá. É sobre aquilo também que eu falei um pouquinho, de ter pessoas em volta que vale muito mais do que o dinheiro em si. A gente montou uma equipe em volta da Versalhes com muito conhecimento. Então, tipo assim, o cabelo branco a gente não tinha, essas pessoas tinham. Então, é experiência, é coisas que eles passaram na vida que a gente teria essa fonte para poder aprender. Então, tipo assim, eu selecionei pessoas que queriam muito aprender, que não necessariamente sabiam ou eram o melhor naquilo que eles iriam executar na Versalhes, mas que tinham sangue no olho para poder aprender aquilo. Então, tipo, todas as pessoas que estão lá, é por isso que elas vêm tanto aqui na Aces e enchem mesmo o saco, porque elas estão ali para aprender. Então, ela busca esse conhecimento na nossa rede que está em volta da gente e leva isso para dentro da Versalhes. Todo mundo que está lá foi selecionado com esse foco.
E é por isso que, tipo assim, a gente sempre tem um crescimento conjunto. A Dersalhes parece que combina, sacou? Porque tem uma semana que o Pedro me aciona pra cacete, aí para o Pedro, começa o Santiago, tá ligado? Aí o Santiago começa a me acionar pra cacete, aí o Santiago me solta. Aí vem vem outro, sacou? Ou vem a Eveline. Não, ou, isso é claro que a equipe realmente gosta de aprender, né, cara? Porque o Pedro, ele aciona muito, ele enche muito o saco, né? Então ele passou isso pra equipe e a equipe aprendeu, cara. Isso é de fato. Foi aprendeu. O Jaider. O Jaider fez o novo projeto de identidade visual da Dersalhes. Inclusive, parabéns, vou te dar um parabéns público pra te dar uma moral aqui, que ficou muito legal. E depois que ele fez essa identidade visual, a Dersalhes trocou todo o material dela. Fez camisa, fez a capa das Pintou pulseiras. parede. Porra, fez o negócio todo. Aí, dia sim, dia não, tinha uma implementação nova do Jaider pra fazer no material gráfico da Dersalhes. E sempre chegava assim, pô, Jaider, tem como você fazer isso aqui? Claro, cara, pra pra de quando? tarde. Não, vai ter uma reunião agora, às 11 horas. Seria muito legal ter esse slide. Antecedência é tudo, planejamento é forte. E pior que é verdade. É que o cara é bom, entendeu? Quando você confia no cara, você sabe que você pode contar com ele, entendeu? É isso aí. Razão. Não vou incomodar ele com pouca entendeu? coisa, não. Pouca É coisa, em cima não. da hora, Pô, cara. chegar e mostrar pra que veio, né? Essa letra de médico, hein? Flavi, puta que pariu, cara. Que letra horrível, bicho. Que letra feia. Ele escreveu a Flavi- letra feia na mesa ali, agora que A eu vi. Flavi, ela fica escrevendo, ela fica querendo mandar no programa o que eu tenho que perguntar, o que eu tenho que dizer. Aí ela escreveu umas 2 páginas, que é um garrancho da porra. O André, que é o médico, tá com a letra mais bonita que a sua, aqui. E ele não consegue entender a letra dela. Não, você sabe, E o eu André, perco o foco total. ele tem letra bonita, só que você não entende nada que tá escrito. Mas é bonito. É sério, tipo, ela é toda redondinha e É verdade, bonitinha, mas você não eu consegue acho- entender nada. Eu acho que tem uma oficina pra isso, cara. não é Eu escuto possível. isso no hospital. Doutor, sua letra é bonita, mas eu não entendo nada. É verdade. Hein, Denis, mas uma história curiosa desse ponto meu de ser muito conversar com as pessoas. O Jair diria chato, mas Não, jamais. Quem nessa falou isso foi mudança Denis. nossa de modelo de negócio, quando a gente estava tentando sair e encontrar um caminho no B2C, a gente foi pro B2B, era justamente quando eu estava começando minha pós. E aí eu criei uma norma ali dentro que todo professor novo, ele tinha que ouvir um pitch da Dersalhes. Então eu sempre chegava mais cedo, quase abria lá, e aí ele chegava e eu já estava sentadinho. Aí ele sentava na cadeira, eu falava, tudo bem, boa noite, e já começava. Cara, a Dersalhes faz isso, 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 a gente tá com essa dificuldade, eu preciso fazer isso, 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 não tô achando um caminho. E aí pronto. E foi em uma dessas conversas que surgiu essa migração pro B2B. Então, tipo assim, qualquer professor, eu acho lá, se você perguntar, ele vai conhecer o Pedro e a história da Dersalhes, porque era lei pra ele começar a dar a matéria, ela tinha que conversar comigo. Então, foi dessa encheção de saco deles que a gente conseguiu aprimorar esse modelo e conseguir dar esse passo pro B2B. E isso é um case muito bom, porque esse professor especificamente trabalha numa empresa da área de logística, que é a área que vocês estão atuando hoje, e ele conseguiu olhar para o teu negócio, vendo uma dor dele que vocês poderiam resolver e dar um caminho que vocês estavam procurando, né? Sim, esse cara é o Jank, ele é o CTIO da Águia Branca. É um cara que toda vez que eu posso falar disso, eu falo do quanto eu sou grato, como ele me orientou e hoje ainda tem esse caminho, essa linha aberta com ele. Foi um dos caras que olhou, falou, Pedro, seu projeto é muito massa, muito top, já conhecia vocês, só que pra mim você tá na direção toda errada. E aí ele começou a me falar das dores que eles tinham e de como a gente poderia solucionar aquelas dores. E foi onde a gente começou a olhar o B2B de uma forma bem diferente. E foi onde a gente começou a pivotar e a gente nunca mais saiu dele. Massa. Isso é muito legal, velho. A Flavi tá mandando eu perguntar aqui, ó, fecha com o nome Por que Dersalhes? Por que Dersalhes, gente? Essa aí foi pra poder. Pode fechar, então. Fechou. Então, a gente teve uma... Quando a gente iniciou, na verdade a gente iniciou meio que sem nome. A gente foi participar do primeiro evento lá na MSCAN e aí tinha o pessoal lá de marketing e tal, e eu acho que eles criaram um nome lá pra cada pessoa, aí criaram o Mad Time. E aí fizeram uma logozinha pra gente e tal, só que a gente saiu de lá, enfim, não gostou muito daquele nome. E aí, um dia tava eu e o André em casa e a gente falou, cara, a gente precisa de um nome. Cara, que nome? Isso já era noite, cansado. Cara, do nada a gente olhando pra fora assim, lua.
Cara, veio Lua. Por que Lua? Cara, não sabia por que Lua. Pô, Lua, pequenininho o nome, top. Se fosse de dia, seria sol, né? Ou chuva. Aí era Livian Unique Assistance, Lua. E aí, por muito tempo, a gente ficou com isso, só que, cara, a identidade... bosta, né? E aí, depois disso, a gente... Tipo índio, pra colocar nome de filho, né? É mais ou menos isso, sentado, cara. Precisa de um nome, quem são vocês? Ah, cara, não vamos perder tempo com isso não, tá? Lua. E aí, começamos com isso. E aí depois, quando a gente fechou nossa primeira rodada de investimento, eu acho que foi o critério, cara, eu até invisto em vocês, mas vocês vão ter que trocar de nome. É verdade. Ele fez uma pesquisa, ele queria que a marca fosse forte no país, mas que ela pudesse atuar de forma internacional também. Então, que outras línguas pudessem pronunciar aquele nome de uma forma mais amigável do que Lua. Então, ele fez uma pesquisa, levantou alguns nomes, fez um estudo e aí chegamos em Dersalles, que foi um nome que a gente se identificou. E aí, até mesmo a primeira logo foi ele que trouxe. Então, ele, cara, toma. Que inclusive era uma lua, né? Era mais ou menos aí, tá. Cara, não era uma logo. Ele pegou círculo no Google, botou verde e colocou pra vocês. Não era... E aí, meio que a gente assumiu, então, essa identidade. O nome Dersalles, ele não tinha um porquê, não é sobrenome de ninguém, não é nada, mas com o objetivo da marca ser internacional. Então, já pensando no futuro da Dersalles, onde a gente não iria atuar apenas aqui no Brasil, mas a gente deveria ter uma identidade que pudesse estar forte e independente da língua que aquele país falasse. O investidor especificamente que você tá falando foi o Miguel, que foi o primeiro investidor de vocês. Sim. Né? O Miguel, ele é mais que um investidor, porque ele acabou sendo sócio, coach e vamos dizer assim, psicólogo de vocês. Ele tá com vocês há bastante tempo já, né? Ele tem basicamente 3 anos que está com a gente, 2 anos oficialmente como sócio da Dersalles. Ele acompanhou a gente durante um ano, a gente estava na migração, terminando a faculdade, então ia se formar, e ele queria saber se aquela ideia ia morrer na faculdade ou ia realmente virar um negócio. E aí eu terminei a faculdade, e nesse período eu cheguei a voltar para minha cidade natal, que é Mimoso do Sul, no interior. O André ficou aqui, então foi um momento em que eu acho que todo mundo achou que ia acabar o projeto ali, mas mesmo eu estando lá em Mimoso, eu continuei tocando o projeto Dersalles e foi o momento que o Miguel falou, cara, eu acho que esse trem vai virar mesmo, esses caras são doidos o suficiente para tirar esse negócio da faculdade, do papel e fazer isso acontecer. E quando o negócio começou a tomar um pouco mais de corpo, passando o tempo e a gente só continuava trabalhando na Dersalles, ele falou, cara, eu acho que tá na hora de oficializar a minha entrada e a gente dar um corpo um pouco mais estruturado para Dersalles. E aí ele veio pro Brasil para oficializar a entrada dele, então ele foi o primeiro aporte financeiro que a gente teve na Dersalles e foi aonde a gente começou a criar e amadurecer as pessoas que estavam ali dentro. A gente investiu em tecnologia, a gente fez muita coisa, mas a gente pivotou muito, acho que grande parte desse dinheiro a gente usou para o nosso aprendizado. Porque a tecnologia não deu certo, a gente teve que abandonar. Então, para não falar que a gente perdeu o dinheiro, usou isso errado, mas a gente investiu no nosso aprendizado. Então, foi o momento que a gente tinha para errar, tentar chegar no modelo correto. Então, foi mais ou menos onde a gente utilizou esse recurso para a gente entender que o nosso lugar era lá no B2B. Eu vou contar uma história que vai dizer por que alguém do Bonfim não deveria estar à frente de uma aceleradora intermediando negócios de investimento. Quando o Miguel veio aqui, no ano passado, eu recebi a seguinte chamada. Cara, o Miguel tá vindo aqui, será que a gente não conseguiria apresentar ele pros investidores e tal? A gente marcou um almoço, fomos eu, o Wilson, André e Miguel almoçar para que os dois se conhecessem e tal. Beleza. Nesse almoço, o Miguel e o André saíram correndo, sacou? E foi um almoço onde o Miguel pediu coisa pra cacete. O Miguel, estávamos no Outback, pediu cebola, pediu um prato, pediu não sei o que e tal. E aí o Miguel falou assim... Cara, tá aí, meu avião tá chegando, gente, vou ter que sair correndo, tal, e foi embora, sacou? Aí eu fiquei olhando e falei, porra, cara, olha aqui. Olha que preju que eu tô vendo. Como o Jeová é bom e faz as coisas direito, tava o Wilson lá que falou assim, não, deixa que eu pago. E eu vi o Wilson pegando a nota, olhando assim, caralho, comeu pra caramba. Ele pagou e foi embora. Então é com esse protesto que eu vou finalizar esse programa. Miguel, se você estiver ouvindo na próxima, você me chama pra almoçar, fazendo favor. Tá na sua conta, né? Exato.
Gente, muito obrigado pela participação de vocês. O processo de aceleração de vocês termina esse ano, mas tenho certeza que a relação continua. E tudo que a gente puder fazer pra poder ajudar a Versalhes, vocês sabem que a gente tá junto. A gente anotou isso. E assim, não, vocês sabem, sempre que vocês chamam eu tô lá, ou eu, ou o Jair. Independente de Ou a você equipe chamar, da o Pedro Aces, vai estar lá, vai cobrar. não. Independente, Cara, quando você estiver respirando. Pode passar os 5, pode passar 5 anos, Pedro tá aqui. Você pode fechar eles, não, mas Se eu imaginar, sonhar que você pode me ajudar, já era. Já é o que você precisa pra encher seu saco. Mas, gente, é muito bacana aprender com vocês todo dia, poder ajudar um pouco vocês e fazer parte da história da Versalhes. Conta com a gente pro que vocês precisarem e Show de tamo bola. junto, beleza? Com certeza. Já tem um negócio pra você fazer pra mim hoje ainda, cara. Vambora, né? Até 9 horas que eu vou utilizar. Falou, gente. Abraço. Abraço. Valeu, Até mais. Não, eu perdi, foi a semana que eu fiquei fora, eu acho. A gente mudou o programa. Ah, Você não sabe. entendi. É o making off, aquela cena Making off. pós-créditos. Tem uma máxima aqui que o pessoal falta 2 dias e volta aí, isso tá diferente, entendeu? Tem 2 projetos novos.